Muito boa noite e bem-vindo ao Telejornal. O Presidente da República de Transição disse estar lamentável o estado em que se encontram algumas escolas da capital. Durante uma visita ao Liceu Jorge Ampa, Manuel Serifo Nhamadio exortou aos políticos a não lamentarem o discurso de retórica, mas que identifiquem as reais necessidades do país. Em resposta ao convite do Presidente do Sindicato dos Professores, o Presidente da República efetuou uma visita a 2 escolas públicas da capital, para se inteirar dos seus estados físicos e do nível de funcionamento dos mesmos. A visita começou no Liceu Jorge Ampa Comelergo, que das 50 salas de aula de que dispõe, mais de metade são barracas sem mínimas condições necessárias. Segundo a nossa lei, é tarefa de todos nós devemos contribuir para o bom funcionamento do sistema educativo. Porque o único ganho que a Guiné-Bissau tem é a sua própria educação. Temos que apostar na educação. O governo tem que fazer algo, mas algo de positivo, para que a Guiné-Bissau se possa dizer que é um país que luta para o desenvolvimento, para o progresso, de bem-estar do seu cidadão comum. Os problemas do setor educativo guineense vão muito para além da questão salarial. E tendo em conta a urgência de serem elencados na agenda política dos concorrentes às próximas eleições gerais, Manuel Serifo Nhamadio, inconformado com o que viu, deixou um vibrante apelo à classe política. Sinceramente, é lamentável. E aproveitaria este momento para dizer que os partidos políticos deviam visitar as infraestruturas, não fazermos aqueles discursos de retórica, é conhecermos a realidade e apresentarmos propostas concretas de como resolver o problema da educação. Alguém disse que a educação é a tarefa de todos, mas que seja de facto e não na simples retórica, nos discursos. Porque não há nenhuma riqueza igualada a ser humano. Um ser humano capaz, competente, poderá galvanizar o desenvolvimento almejado. Mas nas condições em que estão as nossas crianças, só posso dizer é lamentável. Ao falar do processo eleitoral em curso, o primeiro magistrado da nação mostrou-se desapontado com a forma como os média cobriram o primeiro dia do recenseamento eleitoral. O que está programado são 30 dias. 30 dias de recenseamento e não 21 dias. Portanto, é bom que se corrijam. A lei diz 21, mas não impede que se dilate. Nós assumimos essa responsabilidade de prever 30 dias de recenseamento. Nós dissemos, e eles reafirmaram, que iriam fazer o recenseamento no primeiro dia nas capitais regionais. E eu fiquei triste de ver a imprensa a irem para setores, quando é nas sedes capitais regionais. Por exemplo, uma entrevista em Safin não é sede regional. Quinhamel sim, foram lá e constataram. Foram a Bissorã não é sede capital. Portanto, que façam a informação em função das orientações, para que não haja desinformação. A visita seguiu depois para a sua segunda e última etapa, que é o Liceu Samora Moisés Machel, onde as condições são comparativamente melhores. Entretanto, numa única voz, tanto do Presidente da República de Transição, o da SINAPROF, o da Associação dos Pais e Encarregados da Educação, como o representante da UNICEF, o Presidente da CONAIGIP, apelaram aos alunos e professores a regressarem às aulas. O Liceu Samora Moisés Machel é um exemplo concreto de boa gestão da coisa pública. Em 5 anos foi possível adicionar 20 salas suplementares de aula, 5 gabinetes de serviço, graças às receitas internas, 3 grupos de geradores eletrogénicos e uma sala multifuncional com 20 computadores, fruto de apoio dos parceiros. O dinheiro que recolhíamos, tirávamos uma parte para o funcionamento, uma parte para pagamento do pessoal, limpeza, o resto que sobrejava é aquilo que geríamos para levar a cabo aquelas obras que virão ali atrás. Mas tudo isso de nada serviria se os alunos e professores não forem para a escola. Daí o apelo que se segue. Não pedir professores para ir para a sala de aula. Mesmo aqueles que até hoje ainda querem receber nenhum peso para ir
porque a nós não fazemos tudo por tudo. O que de nós tem valor? O que de nós tem valor? Apesar de como as escolas têm mínimas condições, mas cada tudo é aprendizagem. E cada tudo para aluno ter conhecimento. E precisa cada papel preparar seu filho para a escola. Lembra, poucos meses atrás, nós estávamos a exigir direito à escola, para nos dar escola. E o governo, para se ver se parte, apesar de que cumprir cabal, mas aquele mínimo que permitir ter entendimento entre sindicato e professores, aliás, com o governo, sindicato de professores, com o governo, nós também não honra, não parte. Agora, a não vez, não vai para a sala de aulas. O representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Abubakar Sultan, também juntou sua voz apelando aos pais, alunos e professores que façam cada qual a sua parte para que o ano letivo tenha êxito. Senhores, por favor, escola, não existem motivos para não regressarem à sala de aula. É importante que os alunos estejam na sala de aula à espera do professor e não o contrário. Aos pais encarregados de educação, vou ter paciência, manda meninos que riba a escola. Já em jeito de balanço, Manuel Silifunhamado pediu a colaboração dos docentes para que este ano letivo chegue a um bom porto. Não misti para 2013 e 2014, para ano letivo que tem aqui sobressaltos que tem verificado ao longo dos anos. O governo tem que ser responsável para assumir dentro dessas limitações, mas para ser cumpridor, porque não temos parceiros internacionais que estão disponíveis para ajudar-nos. Isso é o que o bom crioulo está falando. A hora que alguém na Buleu Costa, outra Buleu Barriga. E que para alguém na Buleu Costa, você sinta, você cruza a mão. Professores daí se passam a colaborar para poder ultrapassar as dificuldades. O governo faz parte para poder minimizar o sofrimento dos professores. Se falta, de facto, alunos também, para fazer parte. Para ir para salas de aulas, mesmo que o professor faltou e atrasa, para aguardar, para ficar no recinto de escola. E que para ficar na casa até apontando aonde o professor bimba, fica bem e fica mais na casa. O chefe de Estado exortou igualmente os pais a desempenharem o seu papel. Uma triste notícia chegou à nossa redação, dando conta que faleceu vítima de morte súbita o ex-ministro das Finanças do governo de transição, Abubakar Demba Dahaba. 3 vezes foi ministro das Finanças de transição da Guiné-Bissau e nos últimos tempos foi candidato para o cargo do secretário-geral do PAGC, partido onde militou há muitos anos. A televisão da Guiné-Bissau aproveita este momento de dor e de consternação endereçar a família enlutada as mais sentidas condolências. Já no Palácio da República, o Presidente da República recebeu em 2 audiências separadas uma delegação mista do Timor-Leste e a outra empresarial. O desenvolvimento desta notícia com o jornalista Amatijani Kandé. O Presidente da República de Transição teve ainda tempo para receber em audiência a delegação timorense composta por 22 pessoas, que se encontra no país desde domingo passado, com o objetivo de seguir o estado de execução no terreno dos apoios do governo de Timor ao processo eleitoral em curso no país. A representação das mulheres, a órgão, a missão eleitoral, a rádio, presidente do rádio e televisão, também a organização das mulheres e a defensoria pública. Em Timor, há casos, crimes ou qualquer caso, que a comunidade não tem dinheiro, a defensoria pública, o governo paga para defender o ato criminal. Então estamos cá uma equipa mista que estão a fazer a fiscalização no nosso trabalho e também eles vão recomendar ao governo que o trabalho no terreno bem feito. Podia nos falar do objetivo, portanto, deste encontro com o Presidente da República e particularmente da vossa visita ao país? Para informar ao Presidente da República que os kits, de 123 kits, está no território nacional da Guiné-Bissau. Também chegamos uma equipa de 22 pessoas que vêm de Timor, vão fazer uma fiscalização do processo todo em Bissau. Equipamentos já chegaram ou não, os fundos que nós entregamos ao governo estão a andar ou não. E também vou informar ao Presidente da República, porque eu vou sair de Bissau para Timor, para informar ao Conselho do Ministro em Timor que o acto de apoio do Timor-Leste já está tudo em Bissau.
Uma plataforma de serviços financeiros e não financeiros, sediada em 34 países em todo o mundo, que atua no setor de transferência de dinheiro, também foi recebida pelo chefe de Estado, Manuel Serifo Nhamajo. O président nous a bien voulu nous donner une audience. O presidente concedeu-nos esta audiência para que pudéssemos expor o objetivo da nossa visita a Bissau, que é de estabelecer uma parceria com o governo guineense para a criação de emprego. Nos estados onde operamos, temos a possibilidade de criar entre 1.000 a 2.000 postos de emprego para os estados. O resultado foi positivo, fomos bem recebidos, apreciamos também esta cidade capital de um país irmão do Senegal e esperamos que em breve este projeto estará em execução, algo que será muito bom para as populações, sobretudo a juventude, em termos de criação de emprego. Bien fait aussi pour la population et surtout pour la jeunesse, pour la création d'emplois. De acordo com Kimin Tanuilan, a Wari intervém igualmente nos domínios de pagamento de faturas de água, luz, pagamento de salários e a nível de cartões de crédito. O candidato independente às próximas eleições presidenciais, Paulo Gomes, promoveu esta manhã uma conferência de imprensa onde falou da sua política estratégica para o país. Chamou a imprensa e apoiantes da sua candidatura para esta conferência de imprensa, onde o antigo funcionário do Banco Mundial privilegiou as relações entre Bissau e Lisboa. Portugal, porque primeiramente há uma relação cultural e histórica de longa data, é um país membro importante da comunidade de língua portuguesa, é um país importante no ecossistema da União Europeia, é um país com enormes potencialidades em matéria económica, não obstante a dificuldade económica que o país está a passar nesse momento, e eu vou abordar isso mais logo. Portugal é também um país oceano, e nós somos um país oceano, e o futuro desse planeta estará em grande medida decidido, baseado em como que a gente vai preservar esse grande espaço oceano. Quer os melhores quadros do país na administração pública, funcionários do Estado bem pagos e leis muito duras no combate à corrupção. Sobre a atualidade política, Paulo Gomes apela aos cidadãos a licenciarem se quiserem mudar o rumo. Pode haver, de facto, alguns problemas de ordem burocrática, de logística, mas as pessoas têm que ir para as mesas de voto não virão para vocês têm que ir lá. Se houver bichas, têm que aguentar na bicha. E é importante. Se vocês querem mudar o rumo desse país, passa pelo voto. Isso é fundamental. Optimista, o candidato viu em Singapura o modelo a seguir e promete a criação de escola internacional em Bissau como forma de atrair mais investimento para o país. O processo do recenseamento continua no seu 5º dia a decorrer de forma normal a nível de Bissau e do interior do país. Os problemas a resistir são apenas de caráter organizacional. Continua no 5º dia de forma normal o processo de recenseamento, quer a nível de Bissau, quer a nível do interior do país. Desde o início nessa data presente, não existe ainda nenhuma perturbação de ordem pública na qualquer mesa que não pude chamar para intervir. Nesse momento, tudo coisas na cura normal, não tem gente na treino, praticamente, pensa como a coisa na cura direita. Os únicos problemas ainda a resistir têm a ver com o demasiado atraso no início dos trabalhos e avarias técnicas a nível dos equipamentos eletrónicos. Estes dados foram hoje avançados na reportagem da TGB pelos elementos das brigadas de recenseamento e do Instituto Nacional de Estatística e Censo. Não está atrasado, muito atrasado em termos de preparativos para recenseamento. Não trabalha direito, mas só que tem alguns problemas de impressora logo ao início, mas seja resolvido. Um outro problema é câmara. Câmara, a vidrada é cortar e desligar. E impressão digital também tem aquele problema, mas às vezes não está a restaurar. Tem direito. Estes atrasos já constituíram motivos de duras críticas por parte dos cidadãos. Eu falei, 8 horas que não começa a trabalhar, 11 horas que começa a trabalhar, até agosto.
ninguém cá pode comer, para usar uma companheira, não cansa, para ajudar também. Se há em cabine sem ser, ninguém cá pode ser, não tem que de maneira para ajudar, pô. Mas eu pus o nome desde 7 horas, 7 horas que eu pus o nome, está na 70, número 70 está. Até essa hora, canta hora, 25 para 12, qual é a recência? Na boa opinião agora, o que é necessário fazer para melhorar o serviço? É para fazer gente, para aumentar a gente no terreno. Nós turno não por bem, só não um cão. Bom caro já assim, o tempo não coisa para fazer, o tempo bem na guinda. O pega bicha, uma bem 8 horas, sai quase 9 horas noite, ou 7 horas. O piribu tudo que o tempo para fazer. É o mesmo só que é normal. Digo só como é que é normal. A nós não tem nada fazer. O que é necessário fazer para melhorar o serviço? Ali é tempo para fazer pelo menos não se triste. Um som lá na escola ali riba ali. Outro é fazer ali na zona ali de banda ali. Que talvez está melhor a coisa triste, mas é um som que torna difícil. A falta de desbloqueamento até agora do apoio financeiro na ordem de 180 milhões de francos CFA está na origem do atraso que se verifica no processo do recenseamento a nível da diáspora. Muito mais atrasado está o processo de recenseamento na diáspora, que ainda não iniciou devido ao não desbloqueamento até agora do apoio financeiro previsto para o efeito, apesar do GETAP e o Ministério dos Negócios Estrangeiros estarem já tecnicamente preparados. Concluímos os trabalhos, tecnicamente estamos preparados para a implementação de todas as tarefas, mas há um atraso, digamos, da questão monetária. No entanto, apresentamos o nosso orçamento, foi aprovado, digamos, aceito, mas só que até de momento não conseguimos receber ainda nada por parte da GETAP. Qual é o orçamento previsto? Bem, em princípio são 180 e tal milhões, Se tudo correr como previsto, o recenseamento terá lugar apenas em 5 países da África e 3 da Europa. Ao nível da África, nós temos o Senegal, tem a sua particularidade, por exemplo, o Guinjor, temos um consulado que vai supervisar os trabalhos, temos Cabo Verde, temos a Gâmbia, a República da Guiné. Ao nível da Europa, temos Portugal, Espanha e a França. A nível da África e da Europa, poderão ser recenseados cerca de 300 mil guineenses num período não muito superior a 30 dias. A Guiné-Bissau participou recentemente na 40ª sessão ordinária do Conselho de Ministros da Organização para a Valorização do Rio Grande de Gâmbia, OMVG, realizada em Conakry. O país esteve representado na referida sessão pelos ministros dos Recursos Naturais e da Energia, Sartório Biote e Daniel Gomes, respectivamente. Uma sessão ordinária do Conselho de Ministros da Organização para a Valorização do Rio Gâmbia, OMVG, realizada recentemente na vizinha República da Guiné-Conakry. A Guiné-Bissau esteve representada pelo Ministro dos Recursos Naturais, Sartório Biote, que é igualmente presidente em exercício da OMVG, e ainda pelo Ministro da Energia, Daniel Gomes. Para lá das palavras de boas-vindas dirigidas aos participantes, em nome do Presidente Alpha Condé e do Primeiro-Ministro Fofana, o Ministro de Estado da Energia da Guiné-Conakry destacou o contexto em que foi realizada a sessão. La 40e session ordinaire du Conseil des ministres de notre organisation. A 40ª sessão ordinária do Conselho de Ministros da nossa organização realiza-se num momento em que a organização atravessa uma zona de fortes turbulências, caracterizado atualmente pelas dificuldades que conhece o Secretariado Executivo, facto que se deve essencialmente à falta de respeito de engajamentos de diferentes Estados-membros. Este estado de coisas, se não remediarmos desde já, pode comprometer os objetivos que os nossos chefes de Estado ambicionaram, criando a Organização para a Valorização do Rio Gâmbia. Organização de la mise en valeur do fleuve Gâmbia. O Ministro dos Recursos Naturais da Guiné-Bissau e igualmente presidente em exercício do Conselho de Ministros da OMVG trouxe à memória coletiva os aspectos abordados na sessão precedente. Permita-me, antes de mais, relembrar que na 39ª sessão ordinária do nosso Conselho debruçamos essencialmente sobre a distribuição de energia reservada pela Guiné da barragem de Caletá ao restante Estados-membros, a tomada de algumas medidas e disposições para a implementação efetiva das atividades relacionadas com a barragem de Sambagalu.
e outros assuntos de ordem institucional, como sejam a necessidade da reestruturação da OMVG por forma adequada aos contextos e desafios que nos propomos e aspectos organizacionais. No fim dos trabalhos, os ministros decidirem, em artigo único que consta das resoluções finais, adotar o relatório da 39ª sessão ordinária do Conselho de Ministros da OMVG, que, entre outros pontos, tem em conta a Convenção de 30 de junho de 1978 sobre o Estatuto do Rio Gâmbia. O secretário de Estado da Comunicação Social fez referência da forma como os mídias abordam os assuntos sociais e o papel do Estado no exercício das suas funções. Armindo Ande falava na abertura da terceira conferência promovida pelo Instituto Nacional de Defesa sobre os mídias e o interesse nacional. Os mídias são instrumentos da socialização das sociedades atuais, estando acima de todas as formas de promoção de debates sobre os problemas de interesse nacional. A relação dos mídias e o interesse nacional é o tema hoje em debate. O secretário de Estado da Comunicação Social fez referência sobre a forma como a imprensa retrata os assuntos sociais. No jornalismo atual, é comum a inserção de matérias destinadas a atender os apelos da comunidade. A média discute os buracos nas ruas, a escassez de água e luz e a falta de medicamentos nos postos de saúde. Problemas de responsabilidade governamental. Isso é o jornalismo exercendo o papel de Estado, o que está cada vez menos representado nas comunidades mais pobres. O cidadão fica sem ter as suas necessidades básicas atendidas e termina usando a média para ter acesso à cidadania. O jornalismo é um serviço e, neste sentido, está inserido no papel de levar a cidadania à população. Mas ele não pode, em nenhum momento, substituir os órgãos estatais, elementos importantes para o bem-estar de todos. Enquanto isso, o presidente do Instituto Nacional da Defesa destaca a importância do papel social dos mídias na promoção do interesse nacional. A mensagem da imprensa atua mais na mente humana, através de atividades pedagógicas, de sensibilização e de esclarecimento que a mídia faz, servindo de vozes para os mudos, de olhos para os cegos e de ouvidos para os surdos, o que faz dela o bem que alimenta e aviva a nossa alma. Na vossa profissão de microfone e caneta, deve existir a ética como limite entre o que é possível e o que não é possível fazer, tendo sempre o interesse nacional, porque o que é socialmente aceito pode não estar de acordo com o interesse nacional. O Instituto Nacional da Defesa e a Comunicação Social debatem temas da atualidade num ambiente sem desconfiança sobre os temas em questão. O Ministério da Agricultura e o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, organizaram um ateliê de validação do Programa Nacional de Investimentos Agrícolas e o Programa Quadro do País para 2014-2017. O objetivo visa contribuir na melhoria e validação de 2 documentos estratégicos de planificação a curto, médio e longo prazo. Técnicos de diferentes instituições do país tomaram parte num ateliê de validação do Programa Nacional Investimento Agrícola, PNIA e CPP. O objetivo é de validar os 2 documentos estratégicos de planificação a curto, longo e médio prazo que foram analisados pelos técnicos presentes. Os consultores vão tomar em consideração todas as sugestões levantadas para o melhoramento dos respectivos documentos. Todos os participantes comprometem continuar a dar suas contribuições necessárias, para assim que solicitados. Ao Ministério da Agricultura elaborar e implementar um programa consistente de reforço das capacidades dos quadros técnicos, que inclui a formação dos formadores, especialização e doutoramento. O representante do FAO disse que vai continuar a apoiar os projetos do governo da Guiné-Bissau. Ces 2 documents sont des documents du gouvernement de la Guinée-Bissau.
Estes dois documentos não são documentos do governo da Guiné-Bissau. Não se trata de um assunto do FAO ou de qualquer instituição alheia ao governo da Guiné-Bissau. Portanto, todas as outras instituições mais não fazem senão apoiar particularmente o FAO. O processo deve continuar, não acaba hoje, pelo que todas as pessoas envolvidas devem continuar empenhadas. Como eu disse recentemente, nós estamos a escrever uma história na Guiné-Bissau e é o nosso empenho contínuo é que confirmará de que nós contribuímos a esta história. A secretária de Estado da Segurança Alimentar disse que estes dois documentos vão servir de material de trabalho para o governo, pondo em prática a Carta de Política do Ministério da Agricultura e demais instituições do governo. Tudo o que se falou aqui é concernente à segurança alimentar e nutricional. Portanto, o governo vai se empenhar com os parceiros do desenvolvimento na procura do financiamento para cumprir e atingir os requisitos desses dois documentos. Depois destes 2 dias de intenso debate, o governo considera validados estes 2 documentos. Este ateliê teve a duração de 2 dias e contou com o patrocínio do FAO e do primeiro-ministro de transição, Rui Duarte de Barros. Os jornalistas desportivos da Rádio Pública Portuguesa, que se encontra de visita ao país desde a terça-feira passada, visitaram hoje a cidade de Mansoa. João Diogo, Alexandre Afonso e Nuno Matos foram ao setor a convite dos balantas de Mansoa. A visita do grupo de jornalistas desportivos portugueses foi autorizada pelo administrador do setor na presença de centenas de pessoas, com este simbólico gesto da entrega de chave de acesso à cidade dos campeões nacionais. Ao usar da palavra, Abdoulaye não escondeu a sua satisfação para com os promotores da vinda ao país dos melhores locutores portugueses da atualidade. Iniciativas como esta vão repetir mais vezes para que possamos aproximar. Se um dia alguém me disser que eu vou ter à minha frente o Nuno Matos, o Alexandre Afonso, eu vou imaginar que essa pessoa não está a dizer verdade ou está a sonhar. Os profissionais lusos que tiveram a oportunidade de apreciar a exibição dos jovens futebolistas no estádio Corcaçó ofereceram bolas e lotes de materiais esportivos aos balantas de Mansoa. Um gesto muito agradecido pelos responsáveis desportivos do clube nortenho. Não fica muito contente que para receber esses grandes homens de futebol que a nós não conhecemos tudo, ali na Mansoa, e uma grande satisfação para nós. Não fica muito contente que esses grupos que conseguem organizar, que tem titular em nome de Fazer Bem. A nona fala não está satisfeito porque não disse gente que tem espelho de Portugal para bem de na terra. E a nossa filial número 13 de Belenenses de Portugal, porque a nós não convidar Mangarbe, não vai ter festa de filiais e ainda transmitir Mangarcusas, até inclusive não pedir eles para ser o presidente da mesa pedir para que o Cristiano Ronaldo, como a Guiné, gostaria de Guiné, sabe qual que é a capacidade para fazer força para ir bem. Em nome dos três, falou João Diogo, que realçou algumas ações dos balantas e da população de Mansoa em geral. Mansoa é de facto um local um bocadinho diferente do resto da Guiné. Não quer dizer que seja, enfim, muito melhor, ou seja, aquilo que for. Não, é um bocadinho diferente, que as pessoas são de facto diferentes. É uma comunidade muito específica. Falou que os miúdos todos gostam de estudar. Todos vão à escola, há a preocupação dos pais em pôr os miúdos na escola. Há a preocupação desportiva. Este clube sempre teve grande tradição desportiva desde há muitos anos. O grupo de jornalistas da RDP visitaram também o Clube dos Balantas de Mansoa, que se encontra numa situação avançada de degradação. No final, a comitiva portuguesa foi surpreendida com o tradicional gesto de reconhecimento. Tínhamos preparado para si. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.